Oi, gente, tudo bem? Sou Amanda Novaes, estou aqui para falar um pouquinho sobre aquarela e os temas que eu gosto de desenvolver giram em torno do realismo, gosto muito dos bichinhos e gosto também do still life, são as flores, os objetos, tá? E o tema que eu trouxe aqui para discutir um pouquinho com vocês é sobre aquarela no Brasil, mas sendo mais específica ainda sobre o nosso clima. A literatura que a gente encontra hoje sobre aquarela vem dos Estados Unidos, vem da Austrália, vem da Inglaterra, vem da Rússia, e o clima deles é extremamente diferente do nosso, né? E a gente precisa considerar alguns itens climáticos para poder desenvolver um bom trabalho na aquarela, tá? A primeira coisa que você precisa pensar é qual tipo de papel que você quer trabalhar, seja o de celulose ou de algodão. Não existe certo ou errado sobre o tipo do papel, é o tipo que você mais gosta e o tipo que você mais se adapta, tá? A tendência é que o de algodão, pelo fato de ser um material que vai absorver mais água, ele possa ser eficiente nesse sentido do que o de celulose. Mas isso vai depender do seu estilo de pintura e do que você quer alcançar, né? Para um trabalho com muitas camadas, o de algodão é mais recomendado. Se o seu trabalho já envolve um menor número de camadas, já uma ilustração, alguma coisa mais simples no sentido de quantidade de pigmento e camadas, o de celulose vai te atender muito bem, tá? Outra questão que você precisa considerar é se o papel foi prensado a frio ou se foi prensado a quente. A tendência desses papéis que foram prensados a quente é que, pensa, se ele foi prensado em alta temperatura, aquela água que existia já naquele material evaporou. Então, ele, além de ser super liso, a tendência dele absorver a quantidade de água vai ser menor, tá? Mas também não existe certo ou errado, é o que você mais gosta de se trabalhar. Então eu sugiro você testar, tá? Uma coisa muito importante que ninguém te conta é umidade do ar e temperatura. Parece uma coisa muito óbvia, mas a temperatura, ok, mas a umidade do ar interfere? Claro, se o ar estiver super seco e a temperatura nem tá tão calor assim, né? Porque, por exemplo, no nosso inverno aqui é a época de estiagem, né? E a água vai secar mais rápido. Então, assim, o tempo que você acabou de depositar a água no seu papel, você foi a sua palheta, recolheu a tinta que você vai trabalhar. O tempo que você voltou com o pincel de volta pro papel, já secou a água. E aí você já pode ter uma mancha ali que você não gostaria que tivesse, né? Então, é um item muito importante a se considerar, umidade do ar e temperatura. E como acertar? Tentativa e erro. Então, sempre tenha pedacinhos de papel por aí, cortados, que você possa fazer esses testes antes de começar. Então, se você tá com muita dúvida, testa antes. Põe ali um pouco de água e observa o quanto tempo levou para secar. A mesma coisa uma camada de tinta, o quanto tempo levou para secar. O quanto tempo você conseguiu ir até a sua água e voltar com o seu pincel limpo para fazer algum tipo de degradê ou alguma coisa nesse sentido, né? Faça esses testes. Esses testes são importantes para você controlar o quanto a água seca rápido no seu trabalho, tá? E um fator aí externo, vamos dizer assim, é o ar-condicionado e o secador de cabelo. O ar-condicionado, para quem trabalha com ar-condicionado ligado em dias quentes, o seu papel vai secar mais rápido, porque a tendência do ar-condicionado é deixar o ar seco dentro do ambiente. Então, por mais que você ligue um umidificador, alguma coisa assim, não é a mesma coisa, né? Então, considere também o ar-condicionado como um fator que vai acelerar a secagem do seu papel, tá? E o secador de cabelo? Para dar aulas, de fato uso o secador de cabelo, porque você precisa de um pouco mais de agilidade ali quando você está dando uma aula. Mas quando eu estou fazendo um retrato, que é para um cliente, ou vai para uma exposição, alguma coisa nesse sentido, eu não vou usar o secador de cabelo, eu vou deixar o papel secar naturalmente.
Por isso que eu levo entre 2, 3, dependendo do tamanho do retrato, 4 dias para fazer o retrato, porque eu prefiro que ele seque naturalmente e que aquele pigmento realmente não vai sair na minha próxima camada, tá? Porque entre as camadas, a grande importância é secar bem, deixar bem seco, para você vir com a camada seguinte. Porque se a camada anterior não estiver seca, você vai fazer um buraco, em vez de completar com mais cor, tá? Então são esses aí os itens que são importantes aí a se considerar em relação a pintar aquarela no Brasil, tá? Então, ó, tipo de papel, tipo de prensa, ar-condicionado, secador de cabelo e umidade do ar e temperatura, tá? Sei que tá um calorão, né? Então, pensa nisso, tá? Beijo pra vocês, até a próxima.